fortaleza se tenho a ti, os medos se vão, meu abrigo, torre forte, minha fortaleza, meu libertador. Não quero mais viver pra mim e nem seguir a multidão. O que eu preciso só encontro em ti. Tua presença calma o meu coração. Meu lugar é junto a ti, meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a ti, meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar, perto de ti. Diga isso pra ele: eu quero estar, Senhor. Se tenho a ti, se tenho a ti, os medos se vão, meu abrigo. Declare isso: torre forte, torre forte, tua minha fortaleza, meu libertador. Declaro meu lugar é junto a ti, meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a ti, meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Te adoro. E nós vamos declarar isso pra ele. Te adoro, Senhor, todo meu ser. Te adoro, te adoro, te adoro, Senhor. Meu lugar é junto a ti, meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a ti, meu escudo é o teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos nunca mais.
sozinho, Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, declare dessa estrada, e desta estrada eu não me desvio nunca mais, e sou firme, eu não me desvio nunca mais. Declare: vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Porque meu alvo é Cristo, é pro Senhor. Meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluia. Cantemos a vida. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Repare quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido
poderosos são. Vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina. Peça para Ele, vem. Vem tua obra em mim completa. Até que o mundo possa ver tua glória. Pega a tua voz e cante. A tua palavra esconde, Senhor. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Declare para Ele, para eu não pecar, Senhor. Pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, As minhas vestes, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. declare meus dons. Meus dons e talentos são pra te servir. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo, Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Pois bem, chegamos ao final da nossa campanha, a última mensagem dessa série, Mais Perto de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, que veio essas 7 quartas-feiras seguidas, e louvo a Deus também para você que veio algumas, e para você que está vindo a primeira vez, que o Senhor possa continuar trabalhando poderosamente no seu coração, e você possa continuar voltando para ser ministrado pela palavra de Deus. Amém? Quero convidar você nessa noite a pensar comigo sobre o tema mais perto de Deus, eu cumpro a minha missão. Antes de qualquer coisa, eu quero glorificar a Deus, porque minha mãe hoje está completando mais um ano de vida. Eu estou muito feliz pela vida dela, uma pessoa que Deus usou a vida da minha mãe para mim estar na presença do Senhor hoje. Então eu glorifico a Deus pela minha mãezinha, está lá em Castelo, provavelmente deve estar assistindo o culto, vendo o filho dela pregar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Vamos dar sequência a essa peregrinação do povo de Israel e encerrar por aqui, né? Em nome de Jesus, bastante Antigo Testamento que nós vimos, mas sempre levando para a visão de Cristo sobre as nossas vidas. Josué, capítulo 1, do verso 1, apenas o verso 1 e o verso 2, mas permaneça com a Bíblia aberta ou acompanhe os textos que serão projetados aqui, porque é sobre esse texto, até o verso 9, que Deus quer falar conosco nessa noite, através da palavra dEle. Amém? Então, o texto que também está sendo projetado aqui, mas acompanhe também na sua Bíblia, diz o seguinte: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto.
Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E então Moisés, a partir do seu chamado, foi sendo sempre chamado por Deus para estar mais perto dele. E toda vez que Moisés se aproximava de Deus, Moisés vencia suas batalhas, vencia os seus medos. A família, nós percebemos durante essa caminhada que a família, ela ganhava uma diretriz para ser mais feliz. Moisés também entendeu que quando ele se aproximava de Deus, ele podia descansar, coisa que muita gente não consegue, mesmo estando na presença de Deus, né? Nós precisamos se aproximar de Deus, mas precisamos saber a hora também de dar um tempo, de descansar das nossas atividades. Vimos semana passada que mais perto de Deus eu consigo ver mais além, consigo olhar para um futuro melhor para a minha vida, minha família, minha igreja. E hoje estamos aqui, prontos, em nome de Jesus. O nosso desejo é que continuemos a cumprir a missão que Deus deu para nós. Então, Moisés chega nesse momento. Nós vimos semana passada sobre a morte de Moisés, e mesmo no seu último dia, nos seus dias finais de vida, Moisés ainda conseguia deslumbrar ou visualizar aquilo que Deus tinha para a vida do povo, né, do povo de Israel. Moisés morreu, né, foi uma grande perda para o povo chorou durante muitos dias a morte de Moisés, mas a missão não pode parar por causa da morte de um homem. Embora fosse um homem escolhido por Deus, embora fosse um grande líder, a missão não podia parar, porque a missão ainda não tinha sido cumprida. Qual era a missão que Deus deu para Moisés? Levar até a terra prometida. A missão de Moisés foi cumprida, mas a do povo não. Então, nesse momento de Josué, capítulo 1, verso 1, Deus levanta no meio do povo um homem chamado Josué, para cumprir a missão que ele deu para o povo. Josué, então, diante de todas aquelas crises, da dor, da perda do seu líder, da sua referência de vida, ele é chamado por Deus para uma missão, diferentemente de Moisés quando foi chamado por Deus. Porque quando Moisés foi chamado por Deus, estava tranquilão, no alto de uma montanha, apacentando as ovelhas do seu sogro. Não foi assim? Mas Josué agora se vê na responsabilidade de conduzir e conquistar a terra prometida. Se ainda fosse uma terra que estivesse de portas abertas, cheia de cartazes e dizendo sejam bem-vindos, seria muito fácil, não seria? Mas não era assim que a terra prometida estava. Nós vamos ver nos relatos que a terra prometida tinha gigantes, era difícil, e foi difícil de conquistar. Então, nesse clima, nesse momento da história, Josué é chamado para conduzir cerca de 2 milhões de pessoas a conquistar uma terra. Cerca de 40 anos peregrinando no deserto, e agora é chamado para conduzir esse povo. É interessante que na nossa vida também às vezes é assim. Na minha vida, na sua vida, provavelmente deve ter acontecido isso com você também, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, são os momentos, parece que surgem os desafios mais difíceis, mais complicados, não é assim? Parece que foi escolhido a dedo os momentos ruins da nossa vida para nos depararmos com aqueles grandes desafios. Sempre nos perguntamos por que isso, Deus, para quê? E aí começamos a mudar algumas coisas para ver se melhora e ficamos sem saber o que fazer. Diante do medo, diante das angústias, parece que é nesse exato momento que os desafios maiores são apresentados para nós. É assim a nossa vida, diante dessa situação. Interessante que o nome de Josué, em hebraico, significa o Senhor salva. Por isso a referência com Cristo. E o significado de Josué para o português é Jesus. Amém? Por isso essa referência tão forte. Então Josué
ficou lá no tempo, mas a referência para nós hoje é quem, irmãos? Jesus, porque Josué também é uma figura de Cristo. Josué agora recebe a missão de conquistar a terra prometida e fazer com que o povo conquiste o seu lugar nessa terra prometida por Deus. Assim é Jesus. Ele desceu do céu, deixou a sua glória e veio habitar entre nós para que ele morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia para dar a mim e a você a oportunidade de conquistar o céu, irmão. Então, se nós podemos hoje conquistar o céu, é através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Toda a solução de tudo para a sua vida se resume no nome de Cristo Jesus. A gente complica muito, a gente mistura tudo e aí acaba tentando arranjar uma solução diferente para cada problema, mas todos os problemas se resumem em confiar, crer em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Pois bem, Josué recebeu uma missão em meio a um momento difícil, eu e você também temos uma missão. Essa missão não é apenas uma missão pessoal. A missão pessoal, eu escolho aquilo que quero, eu boto algo como objetivo de vida e vou fazer tudo para conquistar isso. Isso na nossa vida natural vai sempre acontecer. Vamos traçar objetivos, traçar propósitos de vida, traçar missões para a nossa vida, mas a missão que Deus outorgou a mim e a você, e todo aquele que recebe Jesus como seu único e Salvador, não é apenas uma missão pessoal que tem a ver com você especificamente, é uma missão global. Tem a ver com todos aqueles que receberam Jesus. Tem a ver com aqueles que não receberam ainda Jesus em seu coração. Tem a ver com você que está aqui, que foi batizado há muitos anos. Tem a ver com você que chegou aqui pela primeira vez hoje e já ouviu falar de Jesus por aí, mas não teve uma experiência real com esse Cristo vivo, ressurreto, que é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Essa é a grande missão. Sabe, o sucesso para a vida, viver uma vida boa, é consequência daquilo que a gente faz, daquilo que a gente escolhe fazer. Então, se eu escolho coisas boas, eu vou viver coisas boas. Aquilo que eu semeio, a tendência é colher aquilo que eu semeio, não é verdade? Mas cumprir a missão é a consequência é uma responsabilidade do que eu sou, do que você é. Não do que você faz, mas de quem você é. Por isso, isso é tão importante, irmãos. Por isso, cumprir a missão tem a ver, sim, com você que é crente. Por isso, cumprir a missão tem a ver com você que está nos visitando hoje, que ainda não tomou essa decisão. Todos nós temos essa decisão a fazer. Todos nós temos essa missão. E essa missão não tem a ver só com você, tem a ver com a sua família. Tem a ver com seus pais. Quantas pessoas você chegam à igreja porque seus pais estão em pé de guerra? Tem a ver com seus filhos essa missão. Quantas pessoas se achegam a Jesus porque seus filhos estão caminhando por caminhos que você sabe, se ele não mudar de vida, ou é o cemitério ou é a prisão. Quantas pessoas se aproximam de Deus porque os seus corações estão vazios, por isso que essa missão tem a ver com você. Já tentou suprir esse vazio com tudo no mundo? E muitas pessoas hoje têm tentado suprir esse vazio com aquilo que tem, mas aquilo que tem é insuficiente para preencher o vazio do seu coração. Por isso que o cumprimento dessa missão tem a ver com a gente que está aqui hoje. Por isso que é tão importante a gente ter isso elucidado na nossa mente, claro, no nosso caminhar diário. O cumprir essa missão não tem a ver apenas evangelismo, cumprir essa missão não tem a ver apenas com igreja institucionalizada, cumprir essa missão não tem apenas a ver em ser evangélico, cumprir essa missão tem a ver com ser verdadeiramente alguém que confia em Jesus Cristo como seu único Salvador. Mateus capítulo 28, versos 18 e 19,
diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Essa é a missão. Talvez você esteja se perguntando: que missão é essa? Essa é a missão: ir e fazer discípulos. Eu costumo dizer, ir e se multiplicar. Eu costumo dizer isso, e estou dizendo isso para os líderes de célula: multiplique você se multiplicando, a tendência é que as coisas se multipliquem. Não é assim? Quando você tem um trabalho e quando você tem uma profissão ou tem um negócio próprio, quanto mais você multiplica aquilo que você faz, mais sucesso você alcança. E é isso a vida cristã. Quanto mais você se multiplica, mais a missão vai sendo cumprida. Então essa é a missão. Mas, seguindo o que o texto nos diz, seguindo o que Deus direciona Josué para cumprir a missão que ele deu para Josué, o texto que nós estamos baseando essa mensagem, como? Essa é a grande pergunta: como cumprir a nossa missão? Como cumprir a missão de Deus para a nossa vida? Como cumprir essa grande missão que tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com a sua família, tem a ver com o que você veio fazer hoje aqui? Como cumprir essa missão? Vamos ver? Primeiro, nós precisamos estar no lugar certo, na hora certa. O problema da gente é que muitas vezes a gente está no lugar errado e na hora errada. Quantas pessoas sofreram por estar no lugar errado? Talvez até na hora certa, né? Quando eu era mais jovem e eu fui criado na Igreja Batista, as mensagens eram muito aterrorizantes, né? Outro dia a minha esposa estava me mostrando uma mensagem numa fita cassete. É claro que não tínhamos a fita cassete, e ela estava falando sobre essa mensagem que os pais dela deram para ela ouvir desde criança, uma fita do pastor Nilson do Amaral Fanini. E aí nós procuramos no YouTube para ver se a gente ouvia a tal mensagem. Irmãos, eu fiquei com medo, porque ele contava de uma forma tão vibrante, mas tão aterrorizante, que eu fiquei com medo, porque as pessoas daquele momento ou aceitavam Jesus, ou parece que saía do... Não estou criticando em nada disso, e glória a Deus, muitas pessoas receberam Jesus através da mensagem do pastor Fanini, mas ou as pessoas recebiam Jesus, ou elas saíam com medo de abrir a porta da igreja e ir direto para o inferno. E isso era um temor. Era ou não era? Era assim que acontecia há tempos atrás. E essas mensagens diziam que se você não estiver na igreja, dentro do templo, cultuando ao Senhor, qualquer outro lugar naquele momento seria o lugar errado. Então, era muito assim. Então se dizia que as pessoas estavam no lugar errado, fora da igreja, do templo, do culto, na hora certa, na hora do culto, porque era importante estar aqui no templo. É claro que os dias passaram e não é bem assim o entendimento. Sabemos que nós encontramos Jesus aonde quer que nós estejamos. Tem quantas pessoas estão trabalhando agora? Quantas pessoas estão estudando agora? Quantas pessoas estão viajando agora? E eu creio no nome de Jesus que Deus está ali com elas, fazendo com que elas sejam igreja aonde quer que elas estejam agora. Amém, irmãos? E tem vidas sendo salvas através do testemunho desses irmãos que muitas vezes não estão aqui no culto hoje, mas estarão domingo, estão servindo ao Senhor, porque a comunhão é extremamente importante. Então nós precisamos estar no lugar certo. O que eu quero dizer com isso? Que o lugar certo, eu não estou querendo dizer templo. Hora certa, eu não quero dizer hora do culto. Olha o que diz o texto, Josué. Verso 1 e 2, nós lemos, mas vamos ler de novo. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então Josué é escolhido por Deus, mas Deus não escolhe Josué, ele faz tira, né, na sorte, joga o palitinho, nem tem urim e tumim, não tem uma seleção ali, uma pré-seleção para escolher Josué, ou na sorte. Deus é Deus, ele escolheu Josué por um motivo muito especial.
Vamos relembrar por que Deus escolheu Josué. Êxodo 33, 11, vai dizer o seguinte: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Quando Moisés estava falando com Deus, e toda a história estava sendo centralizada entre o relacionamento de Deus e Moisés, a pessoa mais próxima desse relacionamento era quem? O Josué. Estava sempre no lugar certo, na hora certa. Sabia quando Deus falava com Moisés. Eu acredito que no pensamento dele era o seguinte: eu preciso estar por aqui, porque eu quero aproveitar ao máximo aquilo que esse grande Deus fala com esse grande líder. Nós precisamos, irmãos, estar no lugar certo, aproveitar ao máximo daquilo que Deus está fazendo hoje. Por isso, cumprir essa missão tem a ver com entender o que Deus está fazendo. E eu só consigo entender o que Deus está fazendo quando eu estou perto, quando eu estou por perto dessa ação maravilhosa. Existe um livro de discipulado chamado Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Muitos que cursaram o seminário ou estão cursando já ouviram falar desse livro. E é interessante que esse livro ele fala que nós precisamos pedir em oração para Deus nos mostrar onde Ele está trabalhando, para que eu possa estar trabalhando ali também. É diferente muitas vezes a nossa oração hoje. Senhor, eu vou fazer tal coisa, vai me abençoando que eu vou fazer tal coisa. Ou seja, a decisão às vezes parece que é sempre minha, a ideia sempre parece que é minha, e Deus, se quiser algum resultado, Ele tem que me abençoar. Mas a nossa missão não é assim, irmãos. Nós precisamos olhar para o nosso lar e pedir: Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu faça aqui dentro da minha casa, para que o Senhor possa agir poderosamente dentro do meu lar. E Deus vai começando a mostrar para a gente, revelar para a gente através da sua palavra, nos dando a palavra certa, e assim Deus vai fazendo a ação dele dentro do nosso lar, porque estamos no lugar certo, na hora certa. Números ainda vai dizer sobre Josué. Números 27, 18 diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. A sequência desse texto vai dizer que Moisés chamou Josué, impôs as mãos sobre ele, orou por ele e fez dele um auxiliar oficial de Moisés. Por quê? Josué estava sempre por perto, e diz o texto que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Josué. Quantas vezes nós ficamos adiando a disponibilidade de se colocar à disposição para o agir de Deus na nossa vida? Sempre deixamos para amanhã. Não é assim, irmãos? Eu quero me entregar mais a Deus, mas ainda está cedo, ou ainda não é o momento certo. Eu quero fazer mais para a obra do Senhor. E quantas pessoas falam: como eu quero trabalhar mais na obra do Senhor, quanto eu quero trabalhar na obra do Senhor. Eu não acredito muito nessas pessoas não, desculpe falar, mas a verdade eu acredito naquelas pessoas que falam assim: eu estou aqui porque eu vou trabalhar na obra do Senhor, porque ela já está fazendo, amém? Quando você quiser uma coisa, não adianta falar que eu quero, você tem que ir e se colocar à disposição. O lugar certo e a hora certa, amados, é aqui e é agora. Não espere chegar o momento certo. Hoje é o momento certo. Aqui, ou no templo, quando você estiver em casa, você fala: é aqui que é o momento certo de Deus agir. Hebreus capítulo 3, 7 fala sobre isso. Diz o texto, Hebreus capítulo 3, versos 7 a 8, e o 12 e o 13. Diz o seguinte, preste atenção: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a minha voz, ou a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação do deserto. Cuidado, irmãos, diz o texto, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado.
Hoje é o dia de encorajar uns aos outros. Hoje é o dia de adorar ao Senhor. A hora é agora. Hoje é o dia de cumprir a missão que Deus tem para nós. Amém? Não espere amanhã. Muitas pessoas se acham, muitas vezes elas esperam demais e vão fazendo tantas coisas e deixam de cumprir aquilo que Deus quer. Às vezes Deus quer usar você coisas simples, mas tão poderosas que você acha, por ser tão simples, você está esperando algo mais poderoso. Uma senhora uma vez chegou para mim: pastor, eu trabalho na casa de uma pessoa, e essa pessoa tem um filho, já vai fazer quase 50 anos, e ele já fez 5 faculdades, pastor. Falei: nossa, que interessante, essa pessoa é bem inteligente. Pastor, mas tem um problema, ele nunca exerceu nada do que ele estudou, ele ainda está estudando. Mas como que pode? Ele vive do que não? Os pais sustentam ele está lá, nunca fez nada, só fica dentro de casa, vai para a escola e volta, quase 50 anos. Falei: meu Deus, nunca aprendeu tanto para ajudar as pessoas e nunca ajudou ninguém. Quantas vezes a gente se capacita tanto pensando que a missão é nossa, mas na verdade a missão, como eu disse no início, ela é geral, ela é global, ela tem a ver com as outras pessoas. Que capacitado ou não, querido, o Espírito Santo de Deus está na sua vida. Vai e faça discípulos, vai e abençoe alguém, seja com que for, seja como for, vá. A missão foi dada, o tempo é hoje, o momento é agora. Amém? Segundo, seja forte e corajoso. Não tem como, né? Cumprir uma missão sem força, sem coragem, apático. Deus disse isso para Josué, é bem simples. Se você olhar o texto de Josué, capítulo 1, ele é autoexplicativo, você já vai lendo e já vai entendendo claramente, não precisa nem de uma hermenêutica ou de uma exegese muito profunda para entender o que Deus está dizendo para Josué. E entender que aqueles princípios ainda são válidos para nós hoje como os cristãos. Amém? Seja forte e corajoso. Josué, capítulo 1, versos 6 e 8, diz o seguinte: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Interessante que o termo forte e corajoso nesse texto, muitas pessoas, eu creio que Deus não está pedindo para Josué mudar sua personalidade. Então, Deus não está pedindo para Josué ser forte e corajoso porque ele é um medroso, apático. Não, nada disso. O termo aqui não tem a ver com a personalidade de Josué, tem a ver com o que está no coração dele. Deus não está pedindo Josué para ser mais agressivo, porque muitas vezes quando a gente pensa em força, a gente pensa em agressividade, né? E não é por aí. Às vezes a gente quer levar a obra de Deus no peito, né, na raça, como é no campo de futebol. Às vezes parece que, né, até, às vezes dentro de casa, na família, na igreja, é igual um clássico entre Flamengo e Vasco, né, no peito e na raça. Mas o que a obra de Deus diz? Não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Essa força e coragem que Deus motiva Josué a ter, a se incorporar dessa força e dessa coragem, tem a ver com a obediência. Porque a sequência do texto vai nos dizer isso. Ele fala: seja forte e corajoso para obedecer os mandamentos, para herdar a terra. Seja forte e corajoso, não desvie dessa lei nem dia de noite. Seja forte e corajoso para entender, Josué, que quem faz a obra sou eu e não você. Seja forte para confiar naquilo que eu vou fazer. Nós precisamos crer, irmãos, nisso. Quando olhamos para o contexto do livro de Josué, o livro de Josué é conhecido como o livro das conquistas.
Você vai ver que por onde ele entra, ele vai entrando na terra prometida juntamente com o povo e vai conquistando cidades. E a maioria vitórias atrás de vitórias. Se você pesquisar também, teologicamente, vai perceber que Josué é conhecido como o maior conquistador. Mas a grande questão é que essas conquistas não foram de Josué. As conquistas do livro de Josué não foi basicamente ele que conquistou pela força e pela sua coragem, mas foi Deus que realizou essa conquista para o povo, através da liderança de Josué, através da força de Josué, para confiar no Senhor, confiar nas estratégias do Senhor. Quem gosta de leitura, o livro de Josué é um livro fantástico. Ele tem ali estratégias de guerra, ele tem situações complicadas e são resolvidas. O que dizer do que Deus dá a direção para Josué circular a cidade, gritando a cidade de Jericó durante vários dias, e gritando e cantando, e daí a pouco aquele muro vem abaixo. A força e a coragem de Josué, se fosse do seu físico e da sua capacitação pessoal, nunca que aqueles muros viriam abaixo, porque estavam muito bem protegidos. Mas a força e coragem que Josué tinha não era dele, era do Senhor. Tanto é que a única derrota que o povo de Israel teve no comando de Josué foi porque Josué subestimou a força e o poder de Deus, por causa do pecado de Acã. Mandou alguns homens, não julgou ser necessário muitos outros, confiou nas suas estratégias, confiou no seu poder. Força e coragem aqui, irmãos, tem a ver com força, confiar no braço forte do Senhor. Amém? Coragem tem a ver em crer e deixar Deus agir. Eu gosto muito de uma canção, e eu já citei essa canção em algumas outras pregações. É do grupo Milad, de 1986. Um grupo tão antigo que muitos não vão lembrar. Eu trouxe a letra dessa canção, vai ser projetada aí no quadro. Mas eu lendo essa letra, talvez você se lembre, que diz o seguinte: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém? Tenha força para confiar no braço forte do Senhor, coragem para descansar em Deus, fazendo aquilo que você sabe que precisa ser feito, mas sabendo que Deus vai fazer todo o resto. Terceiro, nós precisamos confiar que Deus sempre estará por perto. O texto, no verso 9, as orientações de Deus a Josué nesse princípio, ele termina dizendo no verso 9: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quantas vezes, irmãos, diante das maiores lutas da nossa vida, nós achamos que estamos só? Josué, diante dessa grande responsabilidade, ele se dá conta que tem agora 2 milhões de pessoas para liderar. E não são 2 milhões de pessoas fáceis de lidar. Ele tinha visto o que Moisés sofreu diante do comando dessas pessoas. Quantas crises, quantas lutas. Agora Josué se vê sozinho, e quem sabe até desanimado, quem sabe até com medo, se sentindo incapacitado em como liderar esse povo. Por isso a orientação de Deus, para que Josué pudesse levar a cabo a missão que ele deu para esse jovem. Então ele dá essas orientações, mas ele encerra dizendo: não te desanime,
Não se apavore, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde quer que andares. Deus deu uma missão para nós, irmãos, para mim e para você, mas Ele vai estar com você, não importa o momento que você esteja passando. Eu me lembro muito bem da minha vida e me comparo, quem sou eu para me comparar, mas eu me vejo um pouco em meio a essas situações, porque certo momento da minha vida me vi diante de desafios que eu julguei ser demais para mim. As dores, as angústias, as lutas, me senti abandonado pelos irmãos em Cristo, me senti abandonado por tantas pessoas que eu confiava, e cheguei até a pensar que Deus tinha me abandonado. E eu disse, dessa vez, Deus disse adeus para mim. Mas foi nesse exato momento que Deus me trouxe à memória tudo aquilo que Ele tinha feito. E tantos outros momentos difíceis que eu tinha passado, que a minha família tinha passado. E percebi claramente que quem tinha se afastado não era Deus de mim, mas eu de Deus. Porque quando começaram os momentos difíceis, eu perdi a vontade de orar. Quando começaram as crises, eu perdi a alegria de ler e estudar a palavra, trazendo o crescimento para a minha vida. E aí eu comecei a lembrar disso tudo e eu tomei uma decisão de voltar atrás, de voltar, como diz o texto de Apocalipse capítulo 3, voltar às primeiras obras. Lembrei de onde falhei, recomeçar. Resolvi me aproximar de Deus mais uma vez, para a honra e glória do Senhor. Ele sempre esteve comigo. Talvez você esteja passando momentos como esse, ou tenha passado situações como esses. Até chegou a pensar que os irmãos te abandonaram, que a família te abandonou. Quem sabe? Você é humano como eu, deve ter pensado que Deus te abandonou. Eu quero te dizer uma coisa que pode clarear a sua visão. Deus não te abandonou. Seus irmãos não te abandonaram. Ainda tem gente que ora por você. Ainda tem gente que te ama, meu querido. E saiba de uma coisa, Deus estará com você para sempre. O texto de Mateus capítulo 28, onde Deus comissiona os discípulos, onde Jesus comissiona os discípulos para a grande comissão de ir e fazer discípulos, o verso 20 termina que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Deus está com você hoje quando você saiu de casa. Aliás, Deus estava com você lá dentro da sua casa. Ele tem visto muitas vezes quando você vai para aquele cantinho e começa a chorar por causa das angústias. Deus sabe, porque Ele nunca se afastou de você. Talvez por um motivo ou outro, um momento e outro, você tenha deliberadamente se afastado desse Deus que tem cuidado de você todos os dias, mas eu creio que sempre é o tempo da volta, sempre é o tempo de recomeçar, sempre é o tempo de voltar atrás e buscar a presença de Deus mais uma vez para a sua vida, porque só assim nós conseguiremos cumprir a missão que Deus trouxe para nós. Amém? Nós vamos cantar uma canção agora. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar essa canção de pé. E como nós fazemos toda quarta-feira, durante essa canção, você que quer se aproximar mais de Deus, como nós temos falado nessas quartas-feiras, você que tem desejado cumprir a missão que Deus colocou para a sua vida, avançar no conhecimento de Deus, eu quero convidar você a vir aqui na frente, e ao final dessa canção nós vamos orar juntos, para que você, em nome de Jesus, se aproxime cada vez mais da presença de Deus. Vamos adorar o Senhor?
a força, Senhor, a coragem. Só encontro em Ti. Tua presença calma o meu coração. Meu lugar é junto a Ti. Meu escudo é o Teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a Ti. Meu escudo é o Teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Perto de Ti eu quero estar. Declara se tenho a Ti. Se tenho a Ti, Os medos se vão. Meu abrigo, torre forte, a minha fortaleza, meu libertador. Meu lugar é junto a Ti. Meu escudo é o Teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a Ti. Meu escudo é o Teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Te adoro, te adoro. Você pode erguer suas mãos assim e cantar pra Ele. Com todo o meu ser, te adoro, te adoro, te adoro, Senhor, meu lugar, meu lugar é junto a Ti. Meu escudo é o Teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Meu lugar é junto a Ti. O meu escudo é o Teu nome. Quando fraco estou, vou correndo te adorar. Amém? Vamos chegar mais pertinho aqui em nome de Jesus. Eu creio que Deus nos chamou para uma missão. Missão essa que começa dentro da nossa casa. Lá na sua casa é uma missão que Deus chamou. Tem a ver com a sua família, no seu trabalho. Você que veio direto do trabalho, está aqui hoje, é uma missão. A igreja é uma missão. Uma missão essa que não tem a ver com a gente. Tem a ver com os outros que Deus colocou ao nosso lado. Mas Deus, Ele nos capacita, nos fortalece, Ele trata do nosso coração. Seu coração hoje está ferido, está quebrado, está angustiado. Deus quer tratar disso para que você tenha um coração leve e suave para servir a Jesus mais de perto. Queria convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Coloca a mão aí no teu coração, vamos orar. Queria que você orasse por você, pedisse a Deus em nome de Jesus, Senhor, liberta daquilo que tem me trazido angústia. Senhor, trabalha comigo. Senhor, me liberta porque eu quero ser leve em te adorar, te servir, te seguir. Vai falando para Deus isso. Não importa quanto tempo você tem de crente, não importa se você tem 30 anos ou 3 dias. O importante é que o Espírito Santo de Deus está trabalhando no teu coração. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque o Senhor tem nos chamado para mais perto de Ti. Apesar das crises, das dores, das lutas, das angústias que enfrentamos nesse mundo tão conturbado,
O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é que nos protege e nos guarda. O Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos dá coragem, que nos dá renovo, que nos dá a direção. Ó Deus, a missão que o Senhor tem nos dado, Pai, é para servir ao próximo e para levar vidas diante do Senhor. Que isso aconteça dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, Senhor. Que o nosso objetivo principal como igreja seja ganhar vidas e cuidar bem dessas vidas, ó Pai. Tira de nós aqueles pensamentos, ó Pai, que ainda nos impede, Senhor Deus, de ter uma vida mais tranquila em Tua presença. Se há algum coração aqui nessa noite, Deus, que está ferido, que está quebrado por causa de uma palavra ou por causa de uma circunstância que eles vêm enfrentando, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha jogar por terra, Senhor Deus, perdoando, dando perdão, Senhor Deus, curando, restaurando em nome de Jesus. Nós cremos nesse nome, Senhor. Se nós não estivéssemos crendo, não estaríamos aqui, mas nós cremos. Os seus filhos que vieram aqui na frente estão crendo que o Senhor está agindo em nome de Jesus. Vai agindo agora nesse lar, nessa família, Pai, trabalhando poderosamente. Revigora as forças, Pai, dos teus filhos, aqueles que te receberam um dia e naqueles primeiros dias eram animados em fazer a tua obra, porque nada mais importava senão te adorar, te servir. Que o Senhor devolva o amor dos primeiros dias aos corações dos teus filhos, aquela paixão, Senhor Deus, de te adorar, ó Pai, aquela alegria, Senhor Deus, de fazer as coisas não para os outros, mas para ti, Senhor, servindo aos outros. Pai, que o Senhor nos leve a cumprir a missão que o Senhor tem nos dado até a Tua volta, a qual nós estamos ansiando nesse dia, Pai, pela volta do Senhor Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor nos der esse privilégio, essa oportunidade de caminharmos sobre essa terra, que a missão seja cumprida, por onde quer que a gente for indo, a gente cumpra a missão que o Senhor nos deixou para nós. Obrigado, Deus, cuida do Teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém.